Amém, amém. Estão me ouvindo aí atrás? Tudo bem? Tudo tranquilo? Que bom, podemos estar aqui reunidos mais uma vez. Infelizmente eu não pude estar para o café, mas o próximo, quem sabe. É muito bom quando nós olhamos e vemos assim o nosso meio, digamos assim, os nossos irmãos reunidos ali para uma conversa, para compartilhar de algo. É importante isso. Eu acredito sempre que devemos fazer mais vezes isso. E estreitar cada vez mais a questão dos relacionamentos. E isso é uma verdade na nossa vida. Tem que ser uma verdade na nossa vida. E o tema da nossa mensagem hoje nos dá a entender isso também. Verdades para o tempo presente. E uma da verdade para o tempo presente é que a igreja esteja sempre em comunhão, seja sempre ativa, seja sempre com a mão ali no arado, trabalhando, não para a igreja em si, mas trabalhando para o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. E isso é uma verdade plena, e deve ser uma verdade plena para a nossa vida. Assim, ao nós estarmos aqui nessa tarde, ao nós estarmos aqui nesse culto, ao nós ouvirmos a respeito da mensagem aos nossos corações nessa noite, e ao vermos também, como já foi falado aqui, a respeito da última Santa Ceia desse ano. Jesus, lá ele celebrou com os seus discípulos ali a última Santa Ceia, com ensinamento, com um propósito, com uma verdade para aquele tempo presente ali. E qual era a verdade ali? É necessário que faça isso, que realmente celebremos esse momento, porque até então, depois desse momento, haverá somente a próxima celebração no grande dia. E é isso que nós entendemos como uma grande verdade para nós também. A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma verdade para o tempo presente. É uma verdade que nós devemos ter nos nossos corações, como servo do Senhor. E quando nós tratamos a respeito de verdades para o tempo presente, nós cristãos, crentes no Senhor, nós devemos que entender que essas verdades para o tempo presente fazem parte da nossa vida diária. E a grande verdade a qual nós devemos ter em mente é realmente a respeito da salvação. Como eu sempre falo aqui e comento, não devemos ter dúvida a respeito da nossa salvação. Se você ainda tem dúvida a respeito da nossa salvação, por favor, me procure o presbítero, o diácono, alguns irmãos aí, procure. Não devemos mais ter dúvida a respeito disso. Isso é uma grande verdade para nós no tempo presente. Uma outra grande verdade para nós no tempo presente é que nós somos igreja do Senhor. Igreja do Senhor prevalecente nessa terra. O Senhor constituiu a igreja dele. Para o quê? Para anunciar o Evangelho, para o acolhimento, para a confrontação também de uns para com os outros, para o aconselhamento, a demonstração de uns para com os outros, aconselhar uns aos outros. Essa é a grande verdade para o tempo presente também. Uma grande verdade para o tempo presente também é que não nos deixemos ser levados por qualquer vento de doutrina, que é o que a palavra de Deus também nos ensina. E essa verdade para o tempo presente ela tem que estar enraizada em nós. Não posso ser levado por ventos de doutrinas. Não posso ser enganado por situações ou coisas que eu olho, seja numa página da internet, seja numa página do Instagram, seja onde for. Não posso ser enganado. Não posso. Porque a verdade para o tempo presente na minha vida é eu mergulhar nas Sagradas Escrituras. É eu estar realmente atento ao que é a Sagrada Escritura, o que o Espírito Santo de Deus trata ao meu coração e revela ao meu coração através das Sagradas Escrituras. Não posso ser levado a crer, acreditar em coisas que ouço, que vejo por aí. Essa semana eu estava olhando uma página da internet e aí tinha até uma questão bem cômica, em que vem a pessoa coloca lá, observando como andam as igrejas hoje. E aí até palavrões saem nas pregações. Então assim,
há uma distorção naquilo realmente que o Senhor deixou para ensinamento, deixou como verdade para o tempo presente. E nós, como embaixadores, instrumentos de Deus usados nessa terra, somente com essa palavra, embaixadores de Cristo, quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, nós vamos ver a respeito de sermos embaixadores de Cristo, em Atos, nós vamos ver a respeito disso. Nos Evangelhos, nós vamos ver que Jesus está preparando os seus discípulos, esse povo, para quê? Para ser os embaixadores, anunciar o Evangelho. E não podemos cair nessas questões seculares. Temos realmente que olhar como uma forma de reavivamento para a nossa vida cristã. Se hoje nós vamos celebrar a última Santa Ceia do ano, que você celebre realmente fazendo todo sentido. Como foi a oração do nosso irmão aqui, faz sentido isso para você? Faz sentido isso para nós estarmos aqui nessa noite reunidos? E como nós já vimos no começo do culto também, em Romanos capítulo 5, Cristo morreu por quem? Por nós, que ainda éramos pecadores. O texto diz lá. Então, nada mais nobre, nada mais verdadeiro, absoluto para o tempo presente do que celebrarmos esse momento da ceia aqui, ainda que seja a última desse ano, com todo louvor, com toda gratidão a Deus. Esse tem que ser realmente a verdade que nós entendemos para um tempo presente. E aí nós vamos ver no texto de hoje algumas lições que Jesus mostra aos seus discípulos ali. Pelo menos duas delas nós vamos destacar nessa noite aqui, para depois nós passarmos para a celebração da ceia. E uma delas que está relacionada, eu quero relembrar aqui aos irmãos a respeito daquelas doutrinas básicas da graça. Aquelas 5. Não vou entrar no detalhe das 5 como semana passada. Mas em um dos versículos aqui do texto de hoje, Mateus capítulo 24, do 1 ao 14, que nós vamos ler, que nós vamos aqui desfrutar nesse momento, vai nos mostrar realmente uma das 5 doutrinas básicas da graça, que é a perseverança. É realmente estar ali perseverando diariamente. Qual de nós, essa semana que já passou de segunda até hoje, já não perseverou, já não batalhou aí no nosso dia a dia, seja com os nossos pensamentos, seja no nosso trabalho, seja até no meio da nossa família, nós perseveramos em algo. Nós lutamos em algo. O nosso pensamento, o nosso coração, ele refletiu algo que nós clamamos somente a Deus. E aí quando nós entendemos na perseverança dos santos, nós vamos perceber o quanto realmente é uma verdade para o tempo presente. E nós como servos do Senhor. E digo mais, se nós estamos aqui hoje, nessa noite aqui, no aconchego aqui, ainda que está calor, mas temos aí os ventiladores, nós estamos aqui porque nós perseveramos em estarmos aqui. Talvez eu e você no nosso coração hoje, antes de vir para cá, talvez tenha batido aquele desânimo, né? Porque hoje eu não vou para a igreja. Como muitas vezes nós somos acometidos disso. Mas eu quero realmente encorajar você nessa doutrina básica. Ela é básica da graça. E é o que nós vamos ver nessa noite também como a lição que Jesus deixa. Persevere. Seja perseverante. Pense nesse Deus gracioso que te chamou. Como nós já ouvimos hoje aqui em Romanos 5. Ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós devemos render toda graça ao Senhor, toda gratidão ao Senhor. Por mais que o nosso coração às vezes nos engane. Jeremias 17, 9, 10. O coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Deus. E aí, numa delas, nós temos essa qualidade que o crente tem.
Preste atenção quando você conversa com alguém também, e que alguém lamenta para você de uma situação. Qual que é a sua primeira reação, ou deveria ser uma das suas primeiras reações, ao falar com essa pessoa? Você realmente encorajá-la a olhar talvez para a cruz, e às vezes olhar para a sua experiência, para aquilo que você realmente passou, viveu, está vivendo, mas que a sua viva esperança está onde? Em Cristo Jesus. Por isso, quando você dá o seu testemunho, também não se deixe ser enganado por algo, por ventos de doutrinas. Você está mostrando a essa pessoa, o ambiente onde você vive, que realmente é uma verdade no tempo presente para a sua vida. Que você realmente é um servo do Senhor. Que você realmente entende a respeito do propósito de Deus na sua vida. Porque as pessoas às vezes confundem. O propósito de Deus na minha vida é que eu seja próspero, que eu tenha saúde perfeita. Onde que o Senhor prometeu isso na Bíblia? Há uma condição antes da nossa fidelidade para com Deus. Nunca há uma troca. Nós não estamos aqui hoje para uma troca. Nós estamos aqui hoje para olhar verdades para o tempo presente. E uma da verdade do tempo presente é: eu estou aqui porque eu sou servo do Senhor, do Deus vivo. Eu estou aqui porque Ele me chamou para anunciar o Evangelho dEle lá fora, para as pessoas. Eu estou aqui nessa noite para que eu me torne a cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. Eu não estou aqui para uma troca, uma barganha. Eu estou aqui para um relacionamento genuíno, verdadeiro para com Deus, nesse tempo presente. Não posso chegar aqui hoje, mesmo assim sendo a última Santa Ceia desse ano, e pedir para que você faça uma retrospectiva de tudo que aconteceu. Não vou pedir para fazer isso. Não vou pedir para fazer isso. Nós temos de viver o tempo presente. O tempo presente é esse agora. Esse é o tempo presente. Para que olhemos para o vinho, olhemos para o pão e remetemos a nossa memória numa verdade presente para esse tempo, dizendo: Cristo Jesus morreu no meu lugar, naquela cruz. E eu estou aqui hoje em gratidão a Ele, para celebrar com Ele. Não me deixando enganar por qualquer vento de doutrina, mas perseverando a cada dia. E isso tem que fazer parte da nossa caminhada cristã. Nós estamos domingo após domingo aqui. Uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, nos encontrando. Às vezes no culto de oração, às vezes no culto aqui de domingo. E aí às vezes, não é que entristece o meu coração, mas às vezes eu olho algumas pessoas que não participam desses momentos. Eu fico me perguntando às vezes, o que faltou? Não só eu como pastor, mas sim como igreja, nós todos como igreja, o que faltou? Aí eu chego à conclusão que não faltou nada. Porque nós estamos ministrando a palavra. Nós não estamos inventando nada aqui. Nós estamos trazendo confrontações e confortos para o nosso coração, para cada dia mais nós nos tornarmos semelhante a Cristo Jesus, para que realmente ela seja uma verdade no tempo presente. Eu sou transformado por Cristo Jesus a todo momento, porque eu tenho as minhas disciplinas espirituais, porque eu entendo o real significado da ceia, eu entendo o real significado de eu estar aqui louvando, agradecendo a Deus. Eu entendo isso. Eu entendo o que é ser igreja. Eu entendo qual é o meu papel lá fora. Eu entendo qual é o meu papel dentro do meu lar. Eu entendo. E essa é a verdade para o tempo presente. Não podemos ser levados realmente a nos moldarmos a esse século. Quando nós lemos Romanos 12:1, nós vemos essa verdade ali, presente ali, ó, é uma verdade para o tempo presente. Não vos amoldeis a esse século, mas renovai a vossa mente. Como? Sagrada Escritura. Somente ela. E aí hoje nós vamos olhar a respeito dessa verdade presente, né? Essa verdade para o tempo presente.
baseado em duas lições aqui do texto dessa noite. Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vedes que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu quero repetir novamente o versículo 14. Nós temos outros versículos posteriores para nós termos entendimento, mas eu quero que você preste muita atenção à leitura novamente e ao repetir esse versículo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos ao teu santo nome, ó Deus. Somos gratos, Senhor, por essa rica oportunidade concedida a nós, Senhor, de estarmos aqui nessa noite reunidos em teu nome, para juntos, Senhor, glorificarmos o teu santo nome, cantarmos louvores ao teu nome, Senhor, como já fizemos. Agradecemos a ti, ó Deus, pela tua leitura da tua palavra. Agradecemos a ti, Senhor, pela tua palavra que vai ser exposta nesse momento. Nos ajuda a entender, Senhor, que seja relevante ao nosso coração, à nossa vida, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, ao entendimento da tua santa palavra nessa noite. Nos rendemos a ti, Senhor, nessa noite, em toda gratidão, com toda adoração, Senhor, a ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que do relato bíblico de Jesus falando no templo com fariseus, saduceus e os seus discípulos e a plateia que eles estavam acompanhando, e agora nós vemos que Jesus se retirando do templo. E ao se retirar do templo, há uma cena interessante de nós observarmos aqui. Os seus discípulos viram para Jesus e falaram: olha, Senhor, olha que maravilha, a construção do templo. E Jesus, que nós já sabemos, na soberania dele, observa aquilo ali e dá um retorno, e dá a réplica para os seus discípulos, dizendo: olha, eis que vos digo, que não ficará pedra sobre pedra desse templo. E aí eu quero fazer uma ponte histórica agora aqui rapidamente. Jesus está dizendo o quê? Está predizendo o quê? Uma profecia. Ele é o profeta maior. Está predizendo uma profecia, olha, não ficará pedra sobre pedra aqui.
Isso desperta nos discípulos um interesse. E para nós seria uma curiosidade. Por que Jesus falou isso? Por que o mestre falou isso, que não ficará pedra sobre pedra? Por essa beleza que Salomão construiu, ali orientado por Deus. E esses homens, como na tradução judaica, olhando, mas como isso? E nós sabemos que Jesus, ele se retirava sempre para as suas orações, para a sua disciplina espiritual, que era a oração. E agora se dirige aos Montes das Oliveiras. E ali os discípulos, provavelmente inquietos, por que Jesus falou a respeito disso? Dessa profecia que não ficará pedra sobre pedra. E aí eles perguntam, olha, se ele é o Messias, está dizendo que ele é o Salvador, e agora ele fala que não ficará pedra sobre esse templo ao qual o povo judeu tinha como realmente, como eu e você, né? Nós temos às vezes a igreja como, não como amuleto, mas como local de preciosidade. E aí, no momento aqui, eles dizem-nos, né, a respeito de quando sucederá essas coisas, de quando será realmente a consumação do século e a tua volta. E é interessante que o evangelista Mateus aqui, você vai ver esse mesmo relato em Marcos também, em Lucas, como nós sempre mencionamos aqui, mas é interessante aqui que Mateus escreve a respeito desses discípulos perguntando, como sucederá essas coisas? De que forma, quando que vai acontecer? Mas Jesus, nós olhamos do versículo 4 ao versículo 12, Jesus não vai falar a respeito do acontecimento do tempo. Isso aconteceu em 70, no ano 70 depois de Cristo, em que cai todo o templo. Nós sabemos um pouco da história, eu não vou entrar em detalhe da história hoje, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é um pouco dessa questão escatológica aqui, da profecia de Cristo. E Cristo dando a orientação, mostrando, olha, vai acontecer dessa forma. Para mim e para você, quando alguém pergunta para você, quando que vai ser o fim da consumação do século? Ou quando que vai ser a volta de Cristo? Eu e você sabemos? Nós até tentamos às vezes falar de uma forma assim, mas Cristo, às vezes usamos até de forma errada, quando todos os povos da terra ouvirem falar do Evangelho. E nós vemos um texto aqui que não diz a respeito disso. Diz a respeito quando será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Para testemunha a todas as nações. Não há referência que todas as nações vão aceitar a Cristo Jesus. Mas quando for anunciado, pregado para as nações, aí virá o fim. Palavra de Jesus, está no texto. Mas antes disso aqui nós vemos Jesus falando a respeito. Os seus discípulos perguntaram para ele, quando acontecerá isso? Mas aí vem uma primeira lição, que eu e você temos que estar atento aqui. Que Jesus fala aos seus discípulos, aos seus ouvintes, que está no versículo 4. E ele respondeu, seus discípulos perguntaram, agora ele vai responder. Vede que ninguém vos engane. E isso é o primordial para aquele que professa sua fé em Cristo Jesus. Vede que ninguém vos engane. É a primeira lição aqui. E ele vai dizer por quê? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, igreja, é interessante eu chamar a sua atenção para isso. O que nós mais vimos hoje? Os mais antigos na fé aqui. Faça uma análise lá atrás. O que mais nós vemos hoje? Nós temos até pessoas que se determinam Cristo. Jesus já falou atrás. Verdades para o tempo presente. É uma verdade para o tempo presente. E a primeira lição que ele fala aqui, não permita, não vos engane, não deixe que vos engane. Virão muitos que falarão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
isso acontece. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede. E aí ele dá um conforto aqui, né? É simples de analisarmos. Nós vemos guerras. Nós temos uma guerra aqui que está durando um bom tempo agora, bem recente. Nação contra nação. Isso é uma história apenas com E? Não! É uma verdade para o tempo presente. Está aí evidente. Eu vou falar só para crente agora. Nós temos que enxergar isso. Ou você não enxerga isso? O que está faltando? As evidências estão aí. O que nós temos que fazer? Cada vez mais mergulharmos na pregação do Evangelho. Uma nova vida em Cristo Jesus. Ainda dá tempo. Eu estou falando ainda dá tempo aqui nesse momento. Eu não sei amanhã se ainda vai dar tempo. Reveja. Precisamos rever as nossas crenças bíblicas, né? Precisamos rever. E aí ele dá um conforto aqui, mas não vos assusteis. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. O próprio Cristo Jesus já dava a respeito dos sinais aqui. Mas ele, mesmo ao tempo, ele fala, deu um conforto aos seus discípulos, dizendo, olha, é necessário acontecer isso, mas ainda não é o fim. Aí ele complementa, nós já falamos, haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nós vemos situações aí, dessas aqui, e aí lamentamos às vezes, nosso coração fica ali triste. Crianças, povos passando por fome, às vezes pessoas que nós estão do nosso lado. Quando eu falo nosso lado, está no nosso contexto aqui geográfico. Nos lamentamos. E aí Jesus está dizendo, isso aí não é nada, isso aí é só o princípio das dores. E aí, diga às irmãs aí que um dia já passaram pelo processo de gravidez aí, sabe do que eu estou dizendo. E aí, mas Jesus fala no versículo 9, né? Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Isso é fato. Isso é fato. Se nós hoje entrarmos num contexto, qualquer que seja ele aí, de pessoas que têm um ciclo realmente vicioso de algumas religiões, nós vamos perceber o quanto às vezes nós somos odiados. Nós vamos ser categorizados como religiosos, como aqueles chatos. E por que pareça, me parece que algumas questões têm mudado. Tem mudado. Por causa da postura de alguns. Por causa de testemunho de alguns de nós. Esses dias eu ouvi uma expressão de uma pessoa, uma outra usou o termo assim, graças a Deus que deu certo, Deus nos abençoa sempre quando nós realmente nos esforçamos. Mandou isso por áudio. Aí outra pessoa ouviu, compartilhou, disse assim, olha, tudo essa pessoa atribui a Deus. Que coisa ridícula. Mas ela deu testemunho dela. Ela falou. Só que por uma mensagem, ela não estava do outro lado para se defender. E o defender, realmente é na defesa da fé, né? Não é discussão. Eu defendo a minha fé baseado realmente naquilo que eu creio. É isso.
Essa é a defesa da fé, não é discussão. Através de pensamentos que eu absorvo que não são meus, ou que eu não busco nas Sagradas Escrituras. Sereis odiados. Isso é verdade. Parece que não. Mas as pessoas querem ver tantas pessoas, mas menos um crente. Nós temos que manter a nossa postura lá. Seremos odiados mesmo. Seremos realmente, às vezes, maltratados. E ao longo da história nós sabemos que muitos foram mortos. E Jesus já tinha falado isso lá quase 2000 anos atrás. Numa profecia. Advertindo os seus discípulos, dizendo, olha, vai acontecer isso. Vocês passarão por isso. Acontecerá isso. E aí, em pleno século XXI, nós estamos aqui ouvindo a respeito dessa primeira lição de não vos enganei, mas entendendo que são verdades para o tempo presente. As evidências estão aí. Não há como esconder. Talvez, eu acredito que muitos de nós, ao olharmos para os acontecimentos, atribuímos a questões bíblicas. E usamos às vezes a expressão, é o fim dos tempos mesmo. Usamos essa expressão, porque nós já conhecemos. Nós já conhecemos. E hoje estamos ouvindo a respeito disso. E aí o versículo 10, 11 e 12. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outro detalhe importante para nós aqui, nesse versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, é o que nós vivenciamos hoje. Jesus já falava isso lá atrás, já revelando, já falando da profecia que seus discípulos falaram. Quando acontecerão essas coisas, a consumação do século? Quando será a sua volta? Quais são os sinais? Verdade absoluta, né? Para os nossos tempos. Mas há um detalhe importante aqui. Ele fala que a iniquidade e o amor se esfriará de quase todos. Nós temos que ficar atentos a isso. Não de todos, de quase todos. Como se dissesse, como nós ouvimos hoje, né? Há esperança. Como se nós ouvíssemos Deus falando no nosso coração, dizendo, eu sou Deus e permaneço no controle. O amor ainda existe. Ainda existe. A iniquidade vai aumentar, sim. O amor se esfriará de quase todos. Como se dissesse para nós, mas vocês perseverem no amor. O amor é o maior dom de Deus. E por último, 13 e 14. E aí eu quero destacar praticamente a segunda lição aqui. Nós estamos ouvindo tudo isso, os discípulos ouvindo a respeito de tudo isso. O que fazer? A respeito de tudo que eles estavam ouvindo. A respeito de tudo que nós estamos vivenciando hoje. Nós estamos vivenciando tudo isso aqui, irmãos. E não é de hoje. Não é de hoje. E a expressão, quando ele diz, mas ainda não é o fim. E agora aqui nós vamos ver que então virá o fim. Há o início e há o fim. Há realmente o que está acontecendo, o que acontecerá e o que cessará. Nós temos que estar atentos a isso. E por último, a última lição aqui é: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual que é a nossa maior ação hoje, como servos do Senhor? Perseverança. Poderíamos categorizar a obediência, poderíamos categorizar outras qualidades que o Senhor nos ajuda a entender, mas uma das que mais aparece na Bíblia é a perseverança.
Por isso que uma das 5 doutrinas básicas da graça, ela está relacionada com a perseverança dos santos. Quem são os santos? Eu e você. A igreja do Senhor, que chegou até aqui, que irá para a glória, entendendo e olhando para todo esse contexto aqui escatológico, os últimos tempos, e isso acontecerá. Isso não é uma história com E, é uma história com H. É uma grande verdade. E por último, qual era a função dos discípulos? Qual é a nossa função hoje? Apenas desfrutarmos de um momento pleno de estarmos inseridos dentro de uma comunidade cristã? Não. Nosso compromisso com o Senhor, além de servos, é anunciar o Evangelho. E a condição aqui é clara. Cristo Jesus deixa claro isso em resposta à pergunta dos discípulos, dizendo: e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Minha pergunta final é: eu e você temos a certeza, ou sabemos quando será esse momento? Não sabemos. Mas nós sabemos a respeito das advertências aqui que Cristo Jesus deixou. Por isso, quando a gente fala que a qualquer momento, seja num piscar de olhos, foi-se a consumação. E aí a dispensação cristã. Alguns, se tivesse algum outro contexto aqui, brigariam comigo, né, da dispensação cristã. Mas essa é uma verdade da nossa vida. A vida do cristão é num piscar de olhos. Nós não sabemos se nesse exato momento está sendo anunciado o Evangelho à última nação, como testemunho. Não sabemos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que devemos estar o quê? Em alerta. Alerta total. Porque não sabemos. Cristo Jesus deixou aqui a ideia, mostrando para nós, mostrando para os seus leitores ao longo dos séculos. Não sabemos. Uma coisa sabemos: Ele estava instruindo os seus discípulos: não vos deixei enganar, seja perseverante, anuncie o Evangelho, porque não sabes o dia. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso compromisso maior. Amém? E podemos concluir que aqui há uma visão realmente aqui da revelação geral de Deus, né? Revelação essa que qualquer um que pegar as Sagradas Escrituras, seja até um ateu, se ele pegar esse texto que ele lê aqui, falar, e se na sã consciência dele ele olhar e falar: nossa, mas isso aqui acontece mesmo, isso aqui está acontecendo. Então a revelação geral de Deus é para todos. É para todos. Qualquer um que se passar na rua: você é cristão? Não, não sou cristão. Você professa Cristo como seu? Não professo porque eu sou espírita. Você der para ele falar, para ele ler, ele vai ler e falar: está escrito aqui. Mas você acha que acontece isso? Está acontecendo hoje, né? Mas está acontecendo. Ele vai ler aqui. Ele vai entender que o sol, uma palavra de Deus nos ensina que o sol brilha para todos. Já ouviram essa expressão por aí? O sol brilha para todos. Então, todo mundo desfruta. Revelação geral de Deus. Agora, a revelação especial de Deus é para mim e para você, que professamos a Ele como Senhor e Salvador, que estamos aqui nessa noite realmente entendendo a respeito do que? Verdades para o tempo presente, que somos servos dele, que ele voltará, que eu vou celebrar esse momento aqui
com gratidão a Ele, porque é uma revelação especial para mim. O Espírito Santo de Deus habita em você. Quem te deu? Deus, Cristo Jesus. Revelação especial a você. Poderia até dizer exclusiva a você, exclusiva ao povo de Deus, ao povo que confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Como anda? Ou como está essas verdades na nossa vida? Estou me permitindo ser enganado ainda? Parece até um pouco irrelevante o que eu estou dizendo aqui, mas é muito relevante. Será que eu estou permitindo ainda ser enganado por alguma opinião de alguém que eu vejo em um canal que seja, em uma rede social, algo que eu leio, algo que alguém me fala? Será que ainda tenho dúvida no meu coração? Como que anda essa verdade? Estou sendo enganado ainda? E a respeito da verdade também da minha perseverança. Tenho sido perseverante? Tenho buscado realmente o entendimento de que ser servo do Senhor é desfrutar dessa revelação especial a mim, para que eu possa ser instrumento dele a outros, para que eu possa, num momento como hoje, pegar o cálice, olhar para o cálice e entender: ele derramou seu sangue naquela cruz. Olhar para o pão, dizer: ele foi realmente moído, sacrificado no corpo naquela cruz. Como que eu enxergo as verdades para o tempo presente da minha vida cristã? Tem tantas outras, mas eu queria destacar somente essas duas, baseado no texto de hoje. É tudo tão real, é tudo tão relevante para a nossa vida cristã. Estamos acompanhando todos os acontecimentos, mas não podemos nos deixar nos enganar. Toda aquela lista que Jesus dá de advertência dele. E o final, que Jesus fala ali: olha, seja perseverantes. Persevere. Que aquele que perseverar será salvo. O Evangelho será anunciado a todas as nações. O Evangelho desse reino, que eu e você aprendemos aqui. Então virá o fim. Fim esse não triste, não é um fim triste. Quando nós assistimos às vezes um filme ou algo, que nós sabemos que o final vai ter que ser um final que sempre vai ter uma vitória ali, às vezes, né, no filme. E às vezes o final é triste, a gente se entristece, mas esse aqui não tem esse final triste. É um final alegre, final de alegria, de celebração, de júbilo. Por isso se alegra cada dia na salvação, se alegra cada dia no Senhor, independente também do que você está vivendo. Amém?